Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. A conversa de hoje é sobre saúde mental nas escolas. Quais são as principais preocupações? Como os professores podem ajudar os seus alunos? Aqui no estúdio, profissionais que vão nos ajudar a entender o tema. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o Gabriel Medina, que é psicólogo. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui e poder falar de um assunto tão relevante para a escola, para a educação. Eu recebo também a Regina Malta, assessora de educação da Firjan Senai SESI. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sérgio. É um prazer enorme. Esse é um tema da maior relevância que nós estamos discutindo nas nossas escolas. Então, será um prazer a gente contribuir aqui e debater esse assunto tão relevante. Bom, antes de dar início à nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações sobre o assunto. A saúde mental nas escolas se tornou um tema urgente nos últimos anos, principalmente com o aumento de casos de transtornos como ansiedade e depressão entre os jovens. Dados de uma pesquisa do Unicef indicam que no Brasil, 10% dos adolescentes entre 13 e 17 anos já passaram por transtornos mentais graves em 2023. Hoje, o papel das escolas vai muito além das matérias tradicionais. Professores e especialistas vêm destacando a importância de cuidar também da saúde emocional dos alunos. Isso significa não só prevenir, mas identificar e tratar os problemas antes que eles se agravem. Criar um ambiente acolhedor, onde estudantes se sintam seguros para falar sobre o que estão sentindo, pode fazer toda a diferença. Iniciativas como a capacitação de professores e a criação de espaços de diálogo têm sido vistas como essenciais para melhorar a saúde mental nas escolas. Agora o desafio é transformar essas ações em medidas permanentes, garantindo um futuro mais saudável para as novas gerações. Bom, eu começo com o Gabriel, para a gente ter uma ideia com relação a o que mais preocupa nessa questão da saúde mental nas escolas. Então, Sérgio, acho que primeiro que é um tema que vem crescendo, na educação, nos jovens. Obviamente que a saúde mental é um tema que sempre existiu, mas recentemente a gente tem uma ampliação do número dos sofrimentos psíquicos, de questões que têm aparecido nas escolas, com depressões, crise de pânico, uma série de manifestações, automutilação, E, obviamente, que questões muito graves também acontecem, como é um caso extremo, que é a questão do suicídio. Então, a gente tem muitas manifestações relacionadas à questão da saúde mental, vem crescendo essas manifestações na educação, e isso, tanto a saúde quanto a sociedade, tem observado, e, obviamente, nós precisamos pensar medidas para que a gente construa escolas que promovam bem-estar e que pensem em alternativas de inclusão, de acolhimento, para que essas manifestações possam ser contidas e melhoradas, Bom, Gabriel, a gente sempre pensa que esse tema sempre era importante, mas era um pouco negligenciado, O que aconteceu com as gerações que passaram por esses momentos? Eu acho que cada geração ela tem um tipo de manifestação, um tipo de vivência, de socialização. Elas são muito diferentes, Mas essa geração atual, chamada geração Z, é uma geração que convive com a internet, por exemplo, desde criança, que está influenciada desde as telas do touch, a toda a parte da internet, as redes sociais, E a gente sabe que as redes sociais têm provocado um conjunto de problemas. Não é à toa que aqui na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro foi proibido o uso de celulares, por exemplo, pelos jovens nas escolas, como uma medida de melhorar a aprendizagem e de proteção, E de proteção. E esse tema da ansiedade e de manifestações de crises relacionadas à saúde mental também estão muito associadas ao uso excessivo da internet, vamos dizer assim, Então, são manifestações também que eu gostaria de destacar de uma crise de perspectiva, de falta de futuro. Problemas com a crise climática, desemprego, ou muita precarização, informalidade, Então, os jovens começam a observar com as escolas que muitas vezes o futuro deles vai ser muito difícil, Então, essas crises contemporâneas que marcam um tempo, elas são provocadoras, obviamente, de sofrimentos, de angústias, de inadequações, Então, eu queria também destacar que tem uma questão que, por vezes, a gente culpabiliza o jovem pelo problema, mas não necessariamente é o jovem o culpado, é uma sociedade que produz condições para que os jovens acabem não tendo as melhores condições para se desenvolver e para ser feliz.
Regina, a gente sabe que isso tudo depende também da preparação dos professores, né? E também de núcleos que sirvam de exemplo. Eu queria que você falasse da possível troca entre vocês e a rede pública, por exemplo. Sim, na verdade, nós, partindo do que o Gabriel falou, estamos fazendo um trabalho interno inicialmente, né? Estamos muito sensibilizados pela importância desse tema como base para discussões relativas à aprendizagem, né? Não é possível, né, sem promover o bem-estar, um bom convívio escolar e saúde mental coletiva, né, trabalhar uma escola que ter resultados em termos acadêmicos. Não? Isso é muito reconhecido na educação hoje. Então, o debate sobre esse tema dentro das escolas é muito importante, em várias vertentes. Né? O Gabriel já falou de várias questões, mas temos também a questão da diversidade, que é muito relevante, o sofrimento que advém de questões raciais, questões de gênero, da aceitação, da polarização social que se criou em torno desses temas e a necessidade da gente ter um melhor entendimento e diálogo sobre isso, questões relacionadas também aos próprios conflitos de convivência. Então, a escola precisa, não só professores, estar muito mais preparada para lidar com esses assuntos. Nós estamos trabalhando isso e queremos também trocar com outras instituições, né? Essa é a perspectiva do SESI, está fazendo suas experiências e também estabelecer diálogo através de seminários e de comunidades de prática com a rede pública, que enfrenta, obviamente, essas questões de forma maximizada, né? Pelo seu tamanho. Certamente vocês entrevistaram alunos, professores e têm aí algumas informações muito importantes para passar para a gente, né? Onde é que está o problema? O que eles dizem que é o mais preocupante, o que afeta mais nesse processo? Afeta justamente essas questões, as questões de diversidade, as questões de conflito entre valores familiares e valores científicos, o contexto da escola, a divergência ali entre profissionais, né, que precisam estar mais preparados para lidar com essas questões. As questões da internet, na educação midiática, é muito importante. Gabriel tem tocado muito nisso, na importância de que os jovens sejam preparados para lidar com essas questões da internet, né? Então, nós temos agora, estamos elaborando ali o resultado da pesquisa, a visão de professores e de alunos. Estamos fazendo também grupos de trabalho nas escolas, o Gabriel está conduzindo, de debate para que a gente estabeleça uma política, né? Uma política que possa prever várias alternativas e ações que enfrentem a questão, como grupos de mediação de conflito, grupos de comitês de diversidade, ações culturais na escola que promovam esse trabalho psicopedagógico. Que mudam comportamentos, né? Esse trabalho, o convívio, essa visão, por exemplo, de teatro, de dança, de música, numa perspectiva psicopedagógica e de expressão do jovem. E outro tema, a participação, né? Gabriel, vou te dar o gancho da participação também, os canais de participação. Gabriel, a gente fica pensando no papel do professor e também do psicólogo, né? Ou seja, toda unidade deveria ter esse apoio, essa assistência, justamente numa fase da vida onde os jovens precisam ter uma construção de pensamento, né? A presença do psicólogo, inclusive, agora é uma lei federal, a presença de psicólogos e assistentes sociais na escola, né? Claro que o Brasil tem uma dificuldade de fazer com que todas as leis aprovadas aconteçam com a celeridade que a gente gostaria, por falta de recursos, por vezes, né? Mas a gente precisa compreender que o papel do psicólogo, ele não é um papel de um psicólogo clínico, né? Muitas vezes as pessoas confundem e acham assim, vamos trazer um psicólogo para fazer atendimento dentro das escolas, o que é humanamente impossível, porque a demanda seria gigantesca. Se todo mundo resolvesse fazer psicoterapia, a gente não teria muitos psicólogos para fazer um atendimento numa comunidade escolar, né? Então, o psicólogo tem um papel, o psicólogo escolar, de poder pensar processos coletivos, né? De preparar os professores para uma escuta atenta, uma escuta cuidadosa, para lidar com as emoções, para que todos os profissionais, desde o porteiro, a merendeira, possam tratar desse tema das emoções com a relevância que precisa ser tratado. Não era tão importante isso há outros tempos, né? Mas hoje, começar uma aula perguntando como os jovens estão se sentindo, tentando entender se tem alguém ali que está com uma situação um pouco mais grave, de sofrimento, etc., é fundamental, né? E queria somar, depois a gente pode tratar do tema da participação, mas acho que, falando de contexto de Rio de Janeiro, o tema da violência. Sim. Esse é um tema extremamente relevante. A gente sabe que tem comunidades e escolas, comunidades escolares, né, situadas em comunidades muito violentas,
com tiroteio, etc. E isso causa, obviamente, uma situação de muito agravamento dos medos, né, dos sofrimentos desses jovens e dos educadores que ali estão. A gente sabe que as escolas, muitas dessas escolas estão no meio do fogo cruzado entre ações policiais e também o tiro que parte dos traficantes. A gente sabe que isso é um desafio geográfico, né? Mas assim, como tentar reduzir esse impacto? De que forma? Porque a única opção, e muitas vezes a escola é o refúgio para essas crianças também, né? Pelo menos é o que os pais acreditam. Bom, perfeito. Acho que tem que ter, obviamente, ações de segurança pública, né? Que precisam, aí acho que não é o tema aqui, mas obviamente de bairros mais seguros, bairros mais que ofertem outras condições de fruição, de possibilidade de experimentação, áreas culturais, de meio ambiente, né? Praças, parques, o que não tem muitas vezes nesses lugares, são ambientes muito inóspitos e sem oportunidades de emprego, né? Mas dentro da escola, obviamente, você tem condições de criar ações, né? Tanto ações que vão nessa linha do acolhimento, da escuta, de pensar como é que esses jovens estão experimentando esse processo, para que os jovens possam contar sobre essa experiência, né? Para além rodas de conversa. Rodas de conversa, para além dos estudos acadêmicos, né? Para além de aprender o português, a matemática, a física, dizer, como é que você cria um ambiente que os jovens possam falar sobre essas situações, né? De lugares de confronto, dos medos que experimentam e das angústias. Né? Regina, é importante a gente falar dessa escuta atenta, cuidadosa, né? Ou seja, já há uma percepção de vocês na formação dos profissionais de educação em moldar esse professor? Estamos convictos de que esse é um tema fundamental, desenvolver, né, essa escuta, desenvolver essa abertura, né, para lidar com esse contexto, que é um contexto social, de forma dialógica, né? Porque, na verdade, a gente tem muitos conflitos que estão vindo de fora da sociedade para dentro da escola, né? Inclusive em função da questão política. Então, assim, os professores, os profissionais precisam ter, primeiro, estar mais capacitados na discussão sobre esses temas, né? Entender sobre esses temas que têm uma produção já grande, né? Na sociologia, na psicologia. Depois, estarem sensibilizados para a importância de ter essa escuta, né? Então, é nisso que nós estamos trabalhando. A escuta tem que ser de todos, né? Da equipe pedagógica, dos professores. Foi muito interessante, eu queria dar esse exemplo, num seminário que nós estamos, que inclusive nós trouxemos a Gabriel a primeira vez, em que nós levamos um vídeo dos alunos, vários alunos de uma escola, e eles falaram, sem que nós tivéssemos exatamente isso, falaram, uma escola é maravilhosa e tal, mas precisamos que a escola lide, entenda mais as nossas emoções. Eu achei aquilo assim tão significativo, né? O jovem trazendo, né, esse contexto, né, dessa dimensão fundamental na formação. A escola precisa desenvolver o aprender a conviver. Isso passa pelo desenvolvimento humano e emocional, né? Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta com Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a saúde mental nas escolas. Aqui comigo estão Gabriel Medina, que é psicólogo, e a Regina Malta, assessora de educação da Firjan, SESI, Senai. Bom, Regina, no bloco anterior a gente falava sobre violências institucionais. Eu queria aumentar um pouquinho essa discussão, perguntando para você de que forma que a gente consegue um ambiente mais acolhedor, ou seja, como a gente dribla esse problema. Sim, primeiro, como eu disse, eu acho que a gente precisa ter consciência, né, dos nossos problemas na escola. Muitas vezes as questões são inconscientes, né? A gente, no país também, achava que estava tudo muito resolvido, de repente começam a emergir várias questões, né? E eu acho que é a mesma coisa na escola, né? A escola, por exemplo, muitas vezes, não intencionalmente, dá pouco espaço de participação, dá pouco espaço de reconhecimento desse jovem, de fala. Às vezes, tem até uma pedagogia avançada, do ponto de vista, nós todos, né, trabalhamos hoje em dia, as escolas defendem metodologias ativas, e não, na parte acadêmica a gente dá espaço para o jovem criar, protagonizar e tal, mas no ponto de vista da participação, da fala sobre o contexto da escola, sobre propostas, às vezes isso é um pouco minimizado, né? Eu acho que isso precisa crescer. A outra coisa é que eu vejo que existe uma dimensão da própria
inconscientemente um processo não muito claro dessa busca da equidade. A escola muitas vezes opera com uma visão um pouco meritocrática, né? Bota, todo mundo deu aula lá, vai, todo mundo chegou lá. Né? A gente, quando é professor, esses alunos aqui estão indo muito bem. Mas o que a escola faz em relação àqueles que têm dificuldade? Isso é uma coisa hoje clara em educação. Os alunos com maior dificuldade, talvez com um background mais difícil em termos assim, de uma falta de uma base anterior, precisam de um apoio diferenciado da escola. Isso é equidade, né? Tratar de forma diferente os desiguais. Para quê? Para promover a igualdade. Então, eu acho que é muito bem-vindo que o Plano Nacional de Educação agora, futuro, né, que nós vamos votar aí daqui a pouco, ele vai trazer também uma proposta de diminuir, não só de elevação dos níveis de qualidade, mas diminuição das desigualdades, em nota, porque você tem uma média, mas quando você abre, né, você vê que tem um pessoal ficando para trás ali, que é o pessoal com mais dificuldade, geralmente mais de baixa renda. Então, é preciso a escola atuar apoiando mais fortemente esse aluno com dificuldade, para que ele tenha chances efetivas de avançar. Gabriel, políticas públicas são muito importantes dentro desse processo, né? Aqui a Câmara aprovou um projeto de lei que cria um programa de saúde mental para a comunidade escolar. De que forma que isso pode contribuir com o tema? Bom, acho que primeiro fundamental, né? A gente avançar com leis municipais, enfim, até porque é o município onde o cidadão reside, né? E as políticas acontecem no município. Então, muito importante que a Câmara criou esse programa. E ela tem duas dimensões, a política de saúde mental escolar. Quer dizer, uma é os processos que são criados internos à escola, né? Que vão tratar dessas questões, quando, por exemplo, tem algum surto, alguma manifestação mais aguda, que é observada, como é que a gente faz um encaminhamento ali de um atendimento mais emergencial para o jovem, chamar a família, pensar que tipos de processo que a gente vai criar ali na escola para não gerarem gatilhos, né? Que podem ser manifestados, e de um outro lado, qual é a relação da escola com a rede, né, de saúde mental do município. Os CAPs, enfim, todos os equipamentos da saúde mental que existem na saúde pública brasileira, no SUS, né, e que precisam ser integrados, porque a escola não pode ser o ambulatório de saúde mental, o CAPs, ela precisa dar conta de outros processos. Então, de um lado, é pensar como se dá esses processos internos à escola, protocolos e cuidados que podem ser gerados ali, e outro, como a gente envolve a família e a rede de saúde mental do próprio município. Ou seja, é importante a escola fazer essa ponte com a rede. Com certeza, é fundamental porque, por vezes, assim, o que a gente vivencia muito dentro da escola é que a escola tem que dar conta de tudo. Como a cidade não tem centros culturais, às vezes nas periferias, né, espaços de lazer, de vivência do meio ambiente, etc., a escola acaba sendo tudo, né? O espaço da cultura, o espaço do esporte, é o espaço da saúde mental, e a gente precisa contar com outras políticas públicas integradas e uma escola integrada ao território, pensando como a gente constrói cidades cuidadoras, cidades educativas, e a escola, obviamente, cumprindo o seu papel, né? Então, acho fundamental essa dimensão e, claro, a gente tem que ter formação de professores, de todos os profissionais, para estar atento a essas manifestações, Sérgio, porque tem alguns estereótipos que, assim, é aquele mais quietinho, ou é o jovem mais agitado. Na verdade, não é nenhum nem outro. É mudanças abruptas de comportamento que precisam ser observadas nesse estudante. Às vezes era um mais quietinho que começa a ser muito eufórico, ou aquele que era muito eufórico e fica muito quieto. Essas mudanças precisam ser Isso é muito importante, né, Regina? Um olhar atento que a gente já apontou aqui, e a gente sabe que esses casos são mais comuns nos Estados Unidos e tudo, mas nós já tivemos episódios muito preocupantes em relação à ação de alunos em violência dentro da unidade escolar, né? Quando que isso se tornou um alerta laranja para a gente? Há um ano atrás, nós começamos a ficar bastante... Bom, aquela questão do abril, né, que aconteceu um evento e passou a ser uma preocupação séria das escolas quando chegava o tal abril, porque havia uma tendência de que ocorreria, inclusive em comemoração, porque começaram a ocorrer eventos em comemoração a Columbine, né? Então, aquilo é uma prática incentivada, e há também uma dimensão de grupos, né, políticos que estão também, obviamente,
instrumentalizando e utilizando esses jovens, né? Então, assim, é uma questão séria. Hoje a gente tem muito mais atenção a... Não é quando a gente percebe alguma coisa mais no comportamento do jovem mais estranha com relação a essas questões, mas é preciso efetivamente construir uma política permanente. O que nós estamos pensando é que, até o Gabriel tem discutido com a gente, nós vamos planejar uma série de ações a partir dessa pesquisa, desses workshops, e fazer uma avaliação anual e avançar. E ter mecanismos permanentes na escola, de escuta, de observação, de cuidado, né? Porque realmente isso se torna uma questão contemporânea da maior relevância, né? E nós precisamos evitar situações drásticas, né? Para a comunidade e para o jovem também. Geralmente esse jovem, todo mundo sabe, né? Ele sofreu violência, ele sofreu bullying. Ele foi uma vítima do sistema que volta com um ressentimento aí acumulado, né? Gabriel, quais são os sinais de uma criança, de um jovem na escola que está passando por algum problema de saúde mental? Ou seja, é uma pergunta muito ampla, eu acredito, porque são vários, é um leque bem amplo, mas assim, de que forma a gente consegue identificar esse problema no comportamento desse jovem? Não é uma coisa simples, né? E basicamente nós temos que conscientizar muito as famílias, e especialmente que assim, o ambiente do quarto não é necessariamente um ambiente seguro quando você tem a internet. O jovem pode estar fazendo milhões de coisas na internet, né? Acessando uma série de conteúdos que não são necessariamente saudáveis para ele, né? Então esse é o primeiro aspecto. Nós como pais, a gente tem que estar atento aos nossos jovens, se estão muito silenciados, ou se estão muito eufóricos, como eu disse, se mudaram os comportamentos de forma muito abrupta, observar esses sinais de automutilação que são muito comuns nos jovens hoje, cortes, especialmente no braço. E na maioria das vezes eles usam eles moletons, exatamente, porque está usando moletom no calor do Rio de Janeiro, usando moletom, blusa fechada, etc. Então, tem algumas questões, né? A questão da medicação, né? Atento a se estão usando alguma medicação. Anorexia. A própria questão dos transtornos alimentares, que são muito presentes, né? Então, tem formas da gente ir observando, e obviamente os pais têm que estar muito atentos, mas a escola também tem um papel, a gente conversou sobre isso, né, Regina? Porque, por vezes, o estudante fica mais com o professor e com o diretor de uma escola do que com os pais. Um pai que sai cedo para trabalhar, né, que usa transporte público, demora muito para chegar no trabalho, volta à noite, quer dizer, então às vezes ele fica mais tempo na escola do que com a própria família. Então a escola tem um papel, obviamente, de observar também essas manifestações e esses problemas que têm acontecido com os jovens das nossas escolas. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa, mas a gente queria uma mensagem, uma dica em relação a esse tema da gente, né? Saúde mental na comunidade escolar. Regina. Eu gostaria de dizer que é um desafio grande, mas que a escola é uma instituição que tem um papel fundamental na formação dos jovens, no desenvolvimento humano e, portanto, na formação dos nossos futuros cidadãos. Então, é uma tarefa que nós temos que abraçar com todo carinho e lembrar aquele pilar da Unesco, né? Aprender a conviver, né? Faz parte fazer com que os jovens aprendam a conviver, e todos os adultos envolvidos na comunidade escolar, é fundamental e é uma das funções importantes. Uma instituição que precisa trabalhar com diálogo e com os fundamentos do que é uma sociedade democrática. Gabriel. Sérgio, acho que é fundamental a gente primeiro compreender que nós precisamos de políticas públicas, não só educacionais, para os jovens. E oportunidades, né, possibilidade de futuro. O jovem precisa acreditar que ele tem um lugar na sociedade, né? Então nós vamos ter um mundo que cuide mais das nossas crianças e jovens para que eles possam enxergar também possibilidades de existir, de ser feliz. E na escola, obviamente, uma escola cada vez mais inclusiva, democrática, uma escola que receba a diferença como potencialidade, né, não como um problema, consiga convocar os jovens para poderem ser atores ativos da construção do cotidiano da escola, e uma escola que pense o bem-estar, né, a saúde emocional como um tema central e não uma coisa residual. Então a gente precisa colocar esse tema como uma prioridade e a gente precisa cuidar dos jovens e da sociedade como um todo para que a gente possa ter um processo de aprendizagem efetivo. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também
pela internet. Até o próximo programa. Tchau.